A mente é a própria inquietude. Sou sueca de nascimento. Agora estou a ensinar Hatha Yoga no México e nos Estados Unidos. E onde aprendeste? Tive um mestre nos Estados Unidos, um Swami indiano. O que te deu isso a ti? Deu-me boa saúde e um meio de vida. Bom o suficiente? É tudo o que tu queres? Busco a paz mental. Desgostaram-me todas as coisas cruéis que os chamados cristãos fizeram em nome de Cristo. Durante algum tempo estive sem religião e acabei por me sentir atraída pela yoga. E o que ganhaste? Estudei a filosofia da yoga e isso ajudou-me. Em que te ajudou? Quais os sinais que te levam a crer que foste ajudada? A boa saúde é algo muito tangível. Não há dúvida que é muito agradável sentirmos-nos aptos. É apenas prazer o que esperas da yoga? O gozo do bem-estar é a recompensa da Hatha Yoga, mas a yoga, em geral, dá muito mais que isso. Responde a muitas perguntas. O que é que entendes por yoga? Todo o ensinamento da Índia, a nível de evolução, reencarnação, karma e tudo o resto. Tudo bem, tu adquiriste todo o conhecimento que querias, mas de que modo és beneficiada por ele? Deu-me paz mental. E a tua mente está em paz? Concluíste a tua busca? Não, ainda não. Naturalmente, não existirá um fim para isso, porque não existe a paz mental. A mente significa perturbação. A própria inquietude é a mente. A yoga não é um atributo da mente nem um estado mental. Porém, eu obtive da yoga alguma certa paz. Examina com cuidado e verás que a mente está a fervilhar com pensamentos. Ocasionalmente pode ficar vazia, mas depois de um tempo, ela volta para a sua inquietude habitual. Uma mente sossegada não é uma mente pacífica. Tu dizes que queres pacificar a tua mente. Quem quer pacificar a mente? É ela mesmo pacífica? Não, não estou em paz. Eu tenho a ajuda da yoga. Tu não vês a contradição? Buscaste a tua paz mental por muitos anos e não pudeste encontrá-la porque uma coisa essencialmente inquieta não pode estar em paz. Consegui constatar algumas melhorias. A paz que asseguras ter encontrado é muito frágil. Qualquer coisa pode rachá-la. O que tu chamas paz é apenas ausência da perturbação. Dificilmente merece o nome de paz. A paz verdadeira não pode ser perturbada. Podes, por acaso, reivindicar uma paz mental que seja invencível? Eu esforço-me por isso. Esforçar-te também é uma forma de inquietude. Então, o que resta? O ser não necessita ser aquietado. É a própria paz, não algo que está em paz. Apenas a mente está inquieta. Tudo o que ela conhece é a inquietude nos seus muitos modos e graus. O agradável é considerado superior e o doloroso é desprezado. O que chamamos progresso é meramente uma mudança do desagradável para o agradável. Mas as mudanças por si mesmas não podem levar-nos ao imutável, pois tudo o que tem um início deve ter um fim. O real não começa, apenas se revela como sem princípio nem fim, todo abrangente,
todo-poderoso, um motor imóvel, atemporalmente imutável. Então, o que é que se deve fazer? Através da yoga, tu acumulaste conhecimento e a experiência. Isso não pode ser negado. Mas qual é a utilidade de tudo isso para ti? Yoga significa unir, juntar. O que é que tu tens que reunir e juntar? Estou a tratar de unir a personalidade novamente ao eu real. A personalidade, Vyakti, é apenas um produto da imaginação. O eu, Vyakta, é a vítima desta imaginação. O que o limita é tomar-se pelo que não é. Não se pode dizer que a pessoa exista por direito próprio. É o eu que acredita que existe uma pessoa e é consciente de sê-la. Além do eu, Vyakta, repousa o imanifesto, Avyakta, a causa incausada de todas as coisas. Mesmo falar de reunir a pessoa com o eu não é correto, porque não existe a pessoa, apenas uma imagem mental que dá uma realidade falsa criada pela convicção. Nada foi dividido e nada há para unir. A yoga ajuda muito na busca e no encontro do eu. Tu podes encontrar o que perdeste, mas não podes encontrar o que não perdeste. Se nunca tivesse perdido nada, estaria iluminada. Mas não estou. Estou na busca. Não é a minha própria busca uma prova de ter perdido algo? Isso só mostra que tu acreditas que perdeste algo, mas quem acredita? E o que acreditas ter perdido? Perdeste uma pessoa como tu? O que é que o ser está em busca? O que é exatamente o que esperas encontrar? O conhecimento verdadeiro do eu. O conhecimento verdadeiro do eu não é um conhecimento. Não é algo que se encontra na busca, a olhar para todos os lados. Não é algo que seja encontrado no espaço ou no tempo. O conhecimento é apenas memória, um padrão de pensamento, um hábito mental. Tudo isso é motivado pelo prazer e pela dor. Tu buscas o conhecimento estimulada pelo prazer e pela dor. Ser o que se é está completamente além de toda a motivação. Tu não podes ser ti mesma por alguma razão. Tu és tu mesma e não necessitas de nenhuma razão. Mas, praticando a yoga, com certeza que deverei encontrar a paz. Pode, por acaso, existir paz separada de ti? Tu estás a falar por experiência própria ou somente pelos livros? O conhecimento dos livros é útil para começar, mas logo terá que ser substituído pela experiência direta, que, pela sua natureza, é inefável. As palavras podem ser usadas também para destruir. Por palavras, as imagens são construídas. Pelas palavras, elas são destruídas. Tu entraste no estado mental presente através do pensamento verbal. Deves sair dele da mesma forma. Sinto que alcancei um certo grau de paz interior. Tenho que destruí-la? O que alcançaste pode ser perdido novamente. Só quando compreenderes a verdadeira paz, a paz que nunca perdeste, esta paz permanecerá contigo, porque nunca esteve distante. Em lugar de buscar o que não tens, descobre aquilo que nunca perdeste. Isso que está aí antes do começo e depois do fim de todas as coisas. Aquilo para o qual não há nem nascimento nem morte. Aquele estado imóvel que não é afetado pelo nascimento e pela morte de um corpo ou de uma mente. Esse é o estado que tu deves perceber. Quais são os meios para chegar a tal percepção? Na vida, nada pode ser conseguido sem superar obstáculos. Os obstáculos para a clara percepção do próprio ser verdadeiro
são o desejo de prazer e o medo da dor. É a motivação prazer-dor a que se interpõe no caminho. A própria libertação de todas as motivações, o estado em que os desejos não surgem, esse é o estado natural. Esse abandono dos desejos requer tempo? Se o deixares para o tempo, serão necessários milhões de anos. Abandonar um desejo após outro é um processo prolongado sem fim. Deixa em paz os teus desejos e os teus medos. Presta toda a atenção ao sujeito, àquele que está por trás da experiência do desejo e do medo. Pergunta: quem deseja? Permite que cada desejo te devolva a ti mesma. A raiz de todos os desejos e temores é a mesma: o desejo de felicidade. A felicidade que tu podes imaginar e desejar é apenas mera satisfação, quer física ou mental. Esse prazer sensorial ou mental não é a felicidade real, absoluta. Mesmo os prazeres sensoriais e mentais e o sentido geral de bem-estar, os quais aparecem com a saúde mental ou física, devem ter as suas raízes na realidade. Eles têm as suas raízes na imaginação. A pessoa a quem dão uma pedra e afirmam que é um diamante de grande valor estará infinitamente contente até que se dê conta do seu engano. Da mesma forma, o prazer perde o seu forte sabor e a dor os seus espinhos, isto quando o eu é conhecido. Ambos são vistos como são, respostas condicionais, meras reações, simples atrações e repulsões, baseadas em recordações ou preconceitos. Normalmente, o prazer e a dor são experimentados quando esperados. Tudo é uma questão de hábitos e convicções adquiridos. Bem, o prazer pode ser imaginário, mas a dor é seguramente real. O prazer e a dor andam sempre juntos. A libertação de um significa a libertação de ambos. Se não te importar o prazer, não terás medo da dor. Mas existe uma felicidade que não é nem um nem outro, que está completamente além. A felicidade que tu conheces é descritível e mensurável. É objetiva, poderíamos dizer. Mas o objetivo não pode ser teu. Seria um grave erro identificar-te com algo externo. Este revolver de níveis não leva a parte nenhuma. A realidade está além do subjetivo e do objetivo. Está além de todos os níveis, além de toda a distinção. Definitivamente não é a sua origem, fonte ou raiz. Essas vêm da ignorância da realidade e não da própria realidade, que é indescritível, além do ser e do não ser. Acabei por seguir muitos mestres, estudar muitas doutrinas e, mesmo assim, nada me deu o que realmente queria. O desejo de encontrar o eu será satisfeito, sem dúvida, desde que não desejes mais nada. Mas tu deves ser honesta contigo mesma e realmente não desejar mais nada. Se pelo meio tu quiseres muitas outras coisas e estiveres dedicada a persegui-las, o teu propósito principal poderá ser atrasado até que tu te tornes mais sábia e deixes de estar dividida entre desejos contraditórios. Vai para dentro, sem te desviares, sem olhar para fora. Mas os meus desejos e medos ainda existem. Onde estão então, se não na tua memória? Entende que as suas raízes estão na expectativa nascida da recordação e eles deixarão de te obcecar. Compreendi muito bem que o serviço social é uma tarefa interminável, pois a melhoria e o decaimento, o progresso e o retrocesso andam um ao lado do outro.
Podemos vê-los em todas as partes e em todos os níveis. O que resta então? Completa qualquer trabalho que tenhas empreendido. Não te dediques a novas tarefas, a não ser que se relacionem com uma situação concreta de sofrimento e alívio de sofrimento. Primeiro, encontra-te a ti mesma, e as bênçãos sem fim seguirão. Nada beneficia tanto o mundo como o abandono dos lucros. Uma pessoa que não pensa mais em termos de perdas e ganhos é a verdadeira pessoa não violenta, pois está além de todo o conflito. Sim, sempre estive atraída pela ideia da não violência, a ahimsa. Antes de tudo, ahimsa significa não ferir. Não é apenas fazer o bem que vem primeiro, mas deixar de ferir, de não aumentar o sofrimento. Agradar os outros não é ahimsa. Não estou a falar de agradar, mas acredito totalmente em ajudar todos os outros. A única ajuda que vale a pena oferecer é libertar da necessidade de ajuda contínua. Uma ajuda constante não é a ajuda em absoluto. Não fales em ajudar alguém, a não ser que possas colocá-lo além de toda a necessidade de ajuda. Como é que se vai além da necessidade de ajuda e como se pode ajudar outros a fazer isso? Quando tiveres entendido que toda a existência em separação e limitação é dolorosa, e estiveres disposta e capaz de viver integralmente em unidade com toda a vida, como um ser puro, aí vais além da necessidade de ajuda. Tu podes ajudar outrem por preceito e exemplo, e sobretudo pelo seu ser. Tu não podes dar o que tu não tens, e tu não tens o que não és. Só podes dar o que é, e disso tu podes dar ilimitadamente. Mas é verdade que toda existência é dolorosa? Que outra pode ser a causa desta busca universal pelo prazer? Por acaso uma pessoa feliz procura a felicidade? Quão inquietas estão as pessoas? Como estão em movimento constante? É por terem dor que buscam o alívio no prazer. Toda a felicidade que podem imaginar está na garantia do prazer repetido. Se o que sou, como eu sou, a pessoa que acredito ser, não pode ser feliz, o que deverei fazer então? Só poderás deixar de ser como pareces que és agora. Não há nada cruel do que eu digo. Despertar uma pessoa de um pesadelo é compaixão. Tu vens aqui porque tens dor, e tudo o que digo é: desperta, conhece-te, sê tu mesma. O fim da dor não está no prazer. Quando tu te dás conta de que estás além da dor e do prazer, só e inabalável, então a busca da felicidade termina, e a aflição resultante também. Pois a dor aponta para o prazer, e o prazer acaba em dor e implacavelmente. Não pode haver felicidade no estado final? Nem felicidade, nem dor, só liberdade. A felicidade depende de uma coisa ou de outra, e pode ser perdida. A liberdade de tudo não depende de nada e não pode ser perdida. A liberdade do sofrimento não tem causa e, portanto, não pode ser destruída. Compreende esta liberdade. Não nasci para sofrer como consequência de meu passado? É possível a liberdade de alguma maneira? Nasci por minha própria vontade? Não sou apenas uma criatura? O que é o nascimento e a morte, senão o começo e o fim de uma corrente de factos na consciência? Devido à ideia de separação e limitação, eles são dolorosos. Ao alívio momentâneo da dor, chamamos prazer e construímos castelos no ar à espera de um prazer interminável que denominamos felicidade.
Tudo é um mal-entendido e um equívoco. Desperta, vai além, vive realmente. Gostava de viver assim, mas o meu conhecimento é limitado, o meu poder é insignificante. Sendo a origem de ambos, o eu está além do poder e do conhecimento. O observável está na mente. A natureza do eu é pura consciência, puro testemunhar, não afetada pela presença ou ausência do conhecimento ou preferências. Mantém o teu ser fora deste corpo de nascimento e morte e todos os teus problemas serão resolvidos. Eles existem porque tu acreditas que nasceste para morrer, mas desengana-te e sê livre. Tu não és uma pessoa,